atualmente eu faço parte do Grupo Fala, que é o grupo de ensino e práticas culturais aqui da Faculdade de Educação, e tenho uma pesquisa sobre minha responsabilidade intitulada Para uma Crítica da Razão Infantil. Minha área de trabalho é filosofia da educação, e tem alguns anos que eu venho me dedicando à questão da infância, da filosofia da infância, do pensamento sobre a infância. E especialmente a partir da influência de um filósofo francês chamado René Scherrer, que fez trabalhos super importantes nesse campo da filosofia da infância, e ele propõe, né, uma ideia, uma hipótese de que a infância é uma invenção da modernidade. Diferente de um historiador francês, Philippe Ariès, muito conhecido no campo, que trabalha a ideia de uma descoberta da infância. No pensamento do Philippe Ariès, a ideia é mais ou menos a seguinte: é como se as crianças sempre estivessem aí, mas nós não olhássemos para elas, nós não as percebêssemos como seres à parte, que tem a sua própria característica e etc. Né? E aí o Philippe Ariès faz todo um estudo histórico argumentando que nisso que a gente convencionou chamar de modernidade, a infância foi descoberta. Né? Os adultos passaram a olhar para as crianças de uma outra forma e aí passaram a trabalhar com as crianças de uma outra forma. Então, as crianças estavam aí, mas não eram percebidas como seres singulares, diferentes dos adultos. Né? E, a partir de um determinado momento, isso passa a acontecer e isso se consolida nas sociedades ocidentais. O Ariès estuda isso através da arte, de uma série de contextos. Mas esse filósofo ao qual eu me referi, o René Scherrer, tem uma tese que eu considero mais ousada do que a tese do Ariès, porque ele vai dizer que a infância não foi descoberta, a infância foi inventada. Então, as crianças, sim, sempre estiveram aí. Mas essa categoria filosófica da infância, que faz com que nós percebamos as crianças de uma determinada maneira, isso é uma invenção da modernidade. Então, nós, os adultos, né, inventaram essa categoria da infância para poder tutelar as crianças e poder exercer um certo tipo de poder e de controle sobre as crianças e, através da educação, garantir que elas façam um bom percurso até se tornarem adultas. Então, na verdade, essa categoria da infância implica que é através do processo educativo que as crianças vão se tornar adultas. Na pesquisa que eu tenho feito, que é uma pesquisa de natureza filosófica, então, como eu dizia, eu estou tentando mapear em diferentes filósofos que escreveram entre o século XVI e o século XVIII, como é que essa ideia de infância foi se desenvolvendo. Então, estou revisitando a obra de filósofos conhecidos no século XVI, Erasmo de Roterdã e Michel de Montaigne, no século XVII, Thomas Hobbes e John Locke, por exemplo, culminando no século XVIII com Jean-Jacques Rousseau, que é um dos mais importantes filósofos da modernidade, revisitando a obra desses filósofos, mas olhando para como eles constituíram essa ideia de infância para tentar justificar essa ideia do René Scherrer de que houve uma invenção da infância. Então, isso, em linhas gerais, é o que eu tenho desenvolvido no projeto. O foco central é essa análise filosófica da infância, e aí a gente tem como focos secundários a representação da infância nas artes plásticas, de um lado, e, quando a gente vem para o século XX, a representação da infância no cinema. Eu tenho tentado buscar alguns elementos nesse campo também, e ano passado orientei uma pesquisa de iniciação científica em que a estudante tinha justamente por objetivo estudar a representação dos negros na arte brasileira. E aí a gente fez uma aproximação dessa problemática dela com a minha problemática de pesquisa, pensando a representação das crianças negras na arte brasileira. E aí nós fizemos uma comparação, né? Por exemplo, na arte europeia, né? Na arte branca europeia, como as crianças foram representadas
entre os séculos XVI e XX, e no Brasil, como as crianças negras foram representadas, primeiro por artistas europeus que vinham fazer estudos no Brasil e produziram obras de arte, e depois também por artistas brasileiros. Então, também mostrando esse contraponto, de como, no caso brasileiro, a gente tem uma infância indígena, uma infância negra, que não é só a infância branca de origem europeia. O levantamento de dados é basicamente uma pesquisa de natureza bibliográfica e, no caso das obras de arte, também uma pesquisa bibliográfica em publicações, livros e catálogos de exposições, mas também com visitas a museus e a tentativa de encontrar em museus essa produção. E no caso do cinema, também pesquisa em acervos de obras cinematográficas ao longo do século XX, que trabalham fundamentalmente com o tema da infância para compreender como ela tem sido representada nesses campos. Uma série delas, várias coisas são interessantes nesse contexto, mas o que eu gostaria de chamar a atenção especialmente é para a ideia, que é o título da pesquisa, que é essa ideia de uma crítica de uma razão infantil. Por que isso? Porque com essa hipótese de que a infância foi inventada, de que se produziu e se produz, continua se produzindo, um jeito de ser criança, uma forma de ser criança, que é totalmente atravessada pelos processos educativos, que é, então, totalmente construída pela educação. Isso nos leva a pensar que na construção daquilo que em filosofia a gente chama de modernidade, a ideia de razão é uma ideia fundamental. A filosofia moderna é a filosofia racionalista por excelência, a filosofia iluminista, a filosofia que defende a razão. Mas a razão que é defendida por essa filosofia é uma razão branca europeia. A filosofia moderna é uma filosofia europeia, uma filosofia branca. A filosofia que chega para a gente aqui no Brasil chega por influência europeia. E a construção dessa ideia de razão produz uma série de exclusões. E uma das exclusões que essa ideia de razão produz é a exclusão de uma razão infantil. As crianças são aquelas que não têm razão. As crianças são aquelas que não pensam ainda. Elas vão pensar quando adultas. Elas vão fazer parte do mundo racional quando adultas. Mas enquanto crianças, elas supostamente não pensam. Essa é a exclusão fundamental que se faz em relação às crianças. E por isso as crianças precisam ser tuteladas por nós, pelos adultos, porque nós adultos pensamos. Então nós somos capazes de saber o que é melhor para elas. E nós precisamos então conduzir a vida delas de acordo com aquilo que nós adultos consideramos melhor para elas, justamente porque nós entendemos que elas não pensam, elas não são seres dotados de razão ainda. Uma inspiração para essa pesquisa é um livro escrito por um filósofo africano chamado Achille Mbembe, que alguns anos atrás, 2000, a tradução aqui no Brasil é de 2018, se não me engano, a publicação original é de 2015, ele publicou um livro com o título Crítica da Razão Negra, que ele faz justamente um estudo mostrando como a construção de uma razão branca na Europa excluiu da ordem da racionalidade as populações negras africanas, dizendo os negros não pensam. Pensamento é coisa dos brancos, os negros não pensam. Os negros são seres muito mais voltados para as emoções, para o corpo, etc. Não são seres racionais. Os europeus são os racionais. Então ele vai mostrar como, para afirmar a razão europeia, se precisou criar um outro da razão europeia, que foi justamente a razão negra, a razão africana.
Então, eu estou partindo dessa hipótese, desse filósofo, para propor um trajeto parecido em relação à razão infantil. Do mesmo modo que a razão branca europeia excluiu a razão negra, excluiu o pensamento negro, excluiu as formas elaboradas de pensar pelas populações negras africanas como sendo uma não-razão, uma desrazão, ou uma falta de razão, o mesmo essas populações europeias fizeram em relação às crianças. Colocaram as crianças numa categoria de não racionais, de uma desrazão, de uma não-razão, justamente para justificar a razão branca, adulta e instituída. Sim, já publiquei alguns artigos em periódicos, alguns capítulos de livro, desde 2022 para cá, né, que é quando a pesquisa se iniciou. Também tenho feito apresentações em eventos, né, a partir dos dados que vão sendo levantados, vão sendo produzidos na pesquisa. E o objetivo é que no final, 2026, eu consiga finalizar um livro e publicar os resultados na forma de livro. Infância, razão e tutela.